Graça e paz a todos, graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, louvo ao Senhor pela oportunidade de nos reunirmos, ainda que à distância, ainda que através de um vídeo, para louvarmos e celebrarmos aquele que tem sustentado nossas vidas. Louvo a Deus pela oportunidade de existir esse canal de escola dominical, no qual a gente anuncia que Deus é bom e que Deus é bom o tempo todo. Louvo a Deus pela tua vida, pela tua disponibilidade, pela coragem de separar um tempo e dedicar-se ao estudo, à compreensão e à busca por receber mais de Deus. Eu quero, nesse momento, pedir a você para separar aí a tua Bíblia, a tua forma de anotação. Não sei se você faz isso pelo computador, não sei se você faz isso através de caneta e papel, seja como for, já prepare tudo isso daí para a gente compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor, que eu creio vai ser um desafio para nós, mas um desafio bom, um desafio que vai nos chamar a estarmos mais perto da presença do Senhor, a estarmos mais parecidos com Ele, e por isso nós louvamos a Deus, nós bendizemos o nome dEle, quem nos chama, quem nos capacita, quem nos sustenta. Quero te convidar a ter um momento de oração. Sei que é uma escola dominical diferente, sei que a gente já tem vivido isso há um tempo, sei que muitas coisas podem não cooperar para nós estarmos estudando a palavra do Senhor. Os desafios são diários, mesmo vivendo um tempo de isolamento, a gente tem ouvido muitos relatos de pessoas que têm se sentido assoberbadas pelos seus afazeres. E nós sabemos que não é um tempo fácil, é um tempo de grande luta, de grandes desafios. Mas é nesse tempo que nós vemos a presença de Deus nos sustentando, estando conosco permanentemente. Então quero te convidar a viver um momento de oração, um tempo em que a gente vai colocar diante do Senhor o nosso desejo de ouvir a voz dEle. Feche teus olhos, onde você estiver, se você estiver em casa e tiver condições, né? Feche teus olhos, se você não tiver condições, participe conosco nessa oração. Mesmo estando em qualquer lugar que você estiver, participe conosco. Coloque o teu pensamento, incline o teu pensamento ao Senhor Todo-Poderoso. Vamos falar com Ele. Deus querido, Deus bondoso, muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu sustento. Obrigado, Deus, porque o Senhor não tem faltado a nós. Muito obrigado, Deus, porque em tempos de grandes lutas e dificuldades, o Senhor se mostra o grande eu sou, aquele que conduz e sustenta tudo. Muito obrigado, Deus, porque em meio a grandes dificuldades nós conseguimos ouvir a Tua voz nos dizendo para perseverar, para continuar, para não esmorecer. Pai querido, eu me coloco diante do Senhor, eu coloco os Teus filhos e filhas que me acompanham nessa escola dominical diante de Ti. Peço, Deus, que o Senhor fale conosco. Pai querido, que nós possamos ouvir a Tua voz e que ao ouvir a Tua voz nós possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, ó Deus, Pai, para que essa semente que o Senhor lançar possa frutificar, Deus. Pai querido, nos ajude a crescer espiritualmente, a estar diante do Senhor em espírito, em verdade, adorando-te, te buscando, Deus, de todo o nosso coração. Pai querido, Tu sabes, ó Deus, que preparamos esse momento de estudo, mas Pai, tudo que foi preparado aqui, Deus, está debaixo do Teu querer e da Tua vontade, por isso eu te peço, Senhor, realize o Teu querer, Deus, da forma como o Senhor desejar, alcançando as vidas que são alvo da Tua palavra, Deus. Dentre elas eu me coloco, Jesus. Pai Santo, Deus amoroso, muito obrigado pela oportunidade de, em meio a tempos tão difíceis, termos esse canal aberto, Deus, para anunciar, compartilhar, receber do Senhor. Continue conosco, Pai. Fale aos nossos corações. Nós temos sede de ouvir a Tua voz. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Queridos, queridas, eu quero convidar você para a gente fazer a leitura do texto que vai ser o nosso direcionamento nessa manhã. Está lá no Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler 5 versículos apenas, do 15 até o versículo 19. É um texto emblemático, tenho certeza que você já leu, já ouviu,
provavelmente já ouviu pregações sobre esse texto, tendo como base esse texto, e hoje a gente vai mergulhar nesse texto, conhecendo um pouquinho mais desse personagem, que é o personagem que vai direcionar o legado de fé dessa semana. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15 até o versículo 19. Eu vou fazer a leitura na Nova Almeida atualizada, e o título dessa porção das Escrituras está assim: Jesus e Pedro. Diz assim o texto: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade, lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Esse é o texto que nós temos a compartilhar com vocês. Nós estamos apresentando a revista Legados de Fé, personagens do Novo Testamento, e a cada domingo a gente tem apresentado um personagem que nos deixa legados de fé. São aprendizados que vão para além de simples informações, nos desafiando a cada domingo a termos posturas diferentes, a compartilharmos com o nosso próximo de situações, talvez de uma maneira diferente daquela com a qual a gente vem fazendo cotidianamente. O texto que nós compartilhamos aqui fala desse personagem, fala de Pedro, um personagem muito conhecido, um personagem vívido nas Escrituras, um personagem através do qual a obra, a criação, a igreja primitiva, o desenvolvimento da igreja primitiva dependeu muito, foi muito dependente da ação do Espírito Santo na vida de Pedro. Mas quem era esse Pedro, né? O texto aqui que nós lemos já está falando de um momento diferente na vida de Pedro, né? Pedro, discípulo de Jesus, Pedro tem por profissão pescador, Pedro tem algumas características bem marcantes, nós vamos falar de algumas aqui, né? É um dos primeiros discípulos de Jesus, e aqui nesse texto a gente já está vendo um encontro entre Pedro e Jesus já ressurreto. Uma das muitas vezes que Jesus apareceu aos seus discípulos, essa aqui é uma delas. Os discípulos estão numa praia, estão vivendo ali a sua vida de cotidiano, de antes até do chamado para ser discípulos. Eles estão ali vivendo uma pescaria, estão ali preparando esse momento aí de pesca, arrumando as redes e se preparando para ir ao mar. E chega alguém na praia que a princípio eles não reconhecem, dá uma ordem para eles, dizem para eles lançarem a rede em um determinado lugar, eles vão lá, lançam as redes, imediatamente a rede fica cheia de peixes. É engraçado que se você ler aqui uns versículos antes, vai perceber que tem um registro do número de peixes, né? 153 grandes peixes, é o versículo 11 do mesmo capítulo 21. Aqueles homens ali, dentre eles Pedro, João também estava ali, eles fazem essa pescaria, vêm para a praia, assam os peixes, e é nesse contexto que Jesus tem essa conversa com Pedro. Num contexto aparentemente estranho, né? A Bíblia diz, né, nesses versículos anteriores que antecedem o texto que nós lemos, que eles perceberam que era Jesus, mas ninguém ousava perguntar. Na forma de agir, no partir do pão, no partir do peixe, eles perceberam que era Jesus, mas ninguém ousava perguntar. E aí Jesus tem uma conversa muito íntima com Pedro, e a base dessa conversa
é uma pergunta: tu me amas? Essa pergunta é também algo que faz a gente refletir na nossa caminhada de fé. Amamos mesmo? O quanto amamos? Porque Jesus pergunta 3 vezes para Pedro o quanto ele o ama, se verdadeiramente o ama. Ainda falando do contexto específico do texto que nós lemos, no original a gente percebe que o autor, quando se reporta as primeiras perguntas, né, Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se ele o amava. As 2 primeiras, a palavra para amor é uma palavra diferente da terceira, é o agapô, seria um amor mais nobre, um amor mais sublime. A última palavra usada aqui na pergunta você me ama, ou seja, o último você me ama já usa uma outra expressão, filéos, né? Que é um amor mais simples, um amor inferior, né? Se é que a gente pode dizer isso na língua portuguesa, mas seria um amor inferior. Interessante porque olhar esse texto e saber dessa realidade, a gente percebe de cara uma grande verdade. O amor que Cristo tem por nós é um amor sublime. É um amor sublime. E Pedro vai dizer que ama, e Pedro vai insistir que ama, até que pela terceira vez, um amor inferior, o amor filéus, o amor de amizade, que está mais próximo da nossa amizade, é o que é usado por Jesus. Ou seja, Jesus desce desse patamar sublime, de amor sublime que Ele tem por nós, para aceitar um amor inferior, um amor mais singelo, um amor mais ligado à amizade, que é o amor ali que naquele momento está evidenciado. Quem é Pedro? Pedro era um pescador, agora discípulo, um homem que teve um encontro com Jesus e teve o seu nome transformado, não é verdade? Pedro se chamava Simão e depois passa a se chamar Cefas. É um dos primeiros discípulos e acabou por pertencer a um círculo bem íntimo de Jesus. A mudança operada na vida de Pedro, ela é marcante, né? A gente percebe por algumas características da vida de Pedro quem ele era durante o seu discipulado e quem ele se tornou depois desse encontro com o Cristo ressurreto. A gente percebe características assim, no primeiro momento, de um Pedro impulsivo, de um Pedro inconstante. Eu marquei aqui alguns episódios, né? O Pedro impulsivo é o Pedro que pede para andar sobre as águas, Mateus 14, versículo 28. Vê alguém, parece ser um fantasma, e se é Jesus, deixa eu encontrar contigo, eu quero andar sobre as águas. É um Pedro impulsivo, é um Pedro que nessa impulsividade dele, ele faz uma afirmação de que não vai negar Jesus. Não vai negar Jesus, e a gente percebe pela história que isso não acontece. O próprio Jesus diz para ele, você vai me negar sim. É um Pedro que tem uma impulsividade marcante quando corta a orelha do soldado Malcolm, lá naquele episódio da prisão de Jesus. É um Pedro que tem alguma inconstância, não é verdade? Porque esse mesmo Pedro impulsivo, Pedro que parece agir para depois pensar, é o Pedro que revela a natureza divina de Jesus, lá em Mateus 16, versos 13 até o 19. É o Cristo, Filho do Deus vivo. Esse é Pedro, um homem inconstante, um homem marcado por características que o discipulado com Jesus deixou evidente, mas que também sofreu grande transformação. Um homem de grande transformação, transformado pelo perdão e transformado pela presença do Espírito Santo. Quando Jesus insiste pela terceira vez, agora mostrando um amor que Pedro tinha, um amor de amizade, um amor não tão sublime, ele também mostra para Pedro o perdão, um perdão que transforma, um perdão que muda. E Pedro, a partir do livro de Atos, a partir da descida do Espírito Santo, a gente vê um homem completamente transformado, seja pelas pregações, com grande vigor, com grande ênfase,
que alcançam mais de 3.000 almas no primeiro evento. Atos 3, Atos 4, Atos 5. É um homem ali que mostra-se estar cheio do Espírito Santo, transformado. Já não tem mais aquela inconstância, é um homem seguro. As cartas que ele deixa, 1 e 2 Pedro, marca de um homem que foi cheio do Espírito Santo, um homem zeloso na fé, um homem que estava apto a instruir o povo. Também a marca da presença do discipulado de Jesus está na morte dele. A tradição cristã aponta para o fato de Pedro ter morrido provavelmente entre o ano 64 e o ano 68 depois de Cristo. Ao ser crucificado, ele faz um pedido para ficar de cabeça para baixo, porque ele não se considerava digno de morrer nas mesmas condições que Jesus morreu. Um homem transformado, um homem cheio do Espírito Santo, um homem perdoado. Um homem que agora, segundo o texto de Gálatas 2, versículo 9, é uma das colunas da igreja primitiva. O que a gente tem a aprender então com esse personagem? Um personagem que sofreu grandes transformações a partir de um encontro, no qual foi oferecido perdão e foi dito a ele: me segue. As mesmas palavras que ele ouviu quando foi chamado a ser discípulo de Jesus são repetidas aqui nesse encontro. É o desfecho desse trecho das Escrituras. Jesus termina dizendo: siga-me. Jesus faz algumas perguntas e repete alguns pedidos. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta o povo. Jesus, ao oferecer-lhe perdão, ao questionar o amor, ao oferecer-lhe perdão, também dá instruções: apacenta minhas ovelhas. Esse Pedro, até então pescador de profissão, agora é comissionado a ser evangelista, a ser ministro do Senhor. O homem que era incompleto, inconstante, impulsivo, agora é um homem seguro, um homem apto a ensinar, apto a corrigir. Com isso eu vejo que no nosso relacionamento com Jesus, nós somos transformados, e nós somos transformados à luz do quanto a gente se relaciona com Ele. Pedro, tu me amas? Talvez Jesus esteja querendo fazer essa pergunta para mim, para você, nessa manhã. Joroslav, tu me amas? Qual seria a minha resposta? Qual seria a tua resposta? Não sei. A sua. A minha é pedir a ajuda de Deus para que o meu amor seja real. Seja um amor que me dispõe a ser transformado, a ser mudado por Ele. Eu quero compartilhar com você algumas lições que esse texto nos apresenta. Os legados de fé que a gente extrai aqui ao ler esse encontro maravilhoso de Pedro com Jesus. Primeiro, em Cristo, em Jesus, sempre haverá a graça do perdão para as nossas fraquezas e para os nossos pecados confessados. Eu e você podemos ter essa convicção. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. E Ele tem sempre a oferecer para nós perdão, a chance de um recomeço, a chance de sermos melhores, mais parecidos com Ele a cada dia. Essa certeza de que em Cristo sempre há graça, sempre há perdão para os nossos pecados confessados, é uma proposta de restauração contínua e de santificação dia após dia na nossa caminhada de fé. Eu e você temos esse desafio à luz do legado que Pedro nos apresenta como discípulo, como agora homem instruído, homem perdoado, homem comissionado pelo Senhor. A proposta de uma vida nova, uma vida plena em Jesus Cristo. Segunda lição que esse encontro apresenta para nós: Jesus promove transformações profundas em nosso espírito, em nossas mentes, nos transformando por completo. E aí eu quero compartilhar um texto com você que
está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, um texto que talvez você saiba de cor. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Jesus transforma, Jesus muda vidas. Jesus é capaz de pegar um pescador simples e a partir de um discipulado constante, de uma proximidade grande, através da ação do Espírito Santo, transformá-lo num missionário, num evangelista, intrépido no falar, poderoso nas obras, que se dispõe a amar, que se dispõe a seguir, que se dispõe a apresentar esse Jesus para quem quer que seja. Agora, essa transformação, ela acontece a partir da nossa submissão a Jesus, permitindo que Ele atue em nossas vidas. A pergunta "tu me amas?" tem esse eco para mim. Eu amo tanto quanto deixo Jesus transformar minha vida. Jesus tem um relacionamento de transformação para mim e para você, meu irmão. Tu me amas? É a pergunta dele para nós. Por fim, Deus nos usa em sua obra e para o seu louvor. A transformação que nós sofremos a partir do nosso discipulado com Jesus tem um objetivo, tem um alvo muito claro, que é o louvor, a glória daquele que nos transforma. É por isso que nós somos transformados de glória em glória, para sermos mais parecidos com Ele. Agora, o principal combustível dessa transformação é o amor. Jesus não impõe a Pedro uma prática. Jesus não impõe aos seus discípulos uma determinada prática, uma determinada transformação forçada de fora para dentro. Não. Jesus os convida a uma reflexão profunda. Por isso essas perguntas: tu me amas? A partir dessas perguntas, Pedro olha para dentro de si e é capaz de fazer um juízo profundo do que está acontecendo ali, para chegar à conclusão de que precisa ser transformado. Senhor, tu sabes. É esse amor que nos capacita e que nos dá a condição de romper com tudo aquilo que nós temos de deficiência, de medos, de obstáculos. Meu irmão, minha irmã, os altos e baixos de Pedro não foram razão para que Cristo o desprezasse. Ao contrário, certamente foram razão para que Cristo se aproximasse mais e mais dele. E amando Pedro intensamente, ele abre portas para um perdão que transforma, para um perdão que muda, para um perdão que coloca Pedro agora na condição de ministro do Evangelho de Cristo, de evangelista, daquele que anuncia as obras que Jesus fez e faz, não por ouvir dizer, mas por ter experimentado. Que esse seja o norte para a minha vida e para a tua vida nessa manhã de domingo, nessa semana que se inicia. Que nós possamos nos apresentar diante do Senhor. Senhor, o amor que eu tenho por Ti é um amor que precisa ser aperfeiçoado, Deus. Mas eu quero Te seguir, eu quero estar diante do Senhor, eu quero caminhar contigo. Me ajude na minha fraqueza. Você possa ser alcançado por essa palavra, que essa reflexão, ainda que breve, possa ser bem profunda na tua vida e você possa responder ao Senhor que tem total dependência dele e que precisa dele para amá-lo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente, que Deus derrame sobre nós graça abundante e sem medida, para que nós sejamos verdadeiramente homens e mulheres transformados à luz de um evangelho real que salta das Escrituras e nos desafia a viver uma vida plena
cheia de desafios, é verdade, mas de vitória em vitória, por amor e em nome de Jesus. Deus abençoe a tua semana, que tua semana seja frutífera. Que Deus te sustente, dê graça, derrame sobre você o amor dele, o perdão que transforma e o desafio que move. Feche teus olhos. Eu quero terminar essa reflexão orando. Deus de amor, Deus bondoso, Deus santo, Deus todo-poderoso, o grande El Shaddai, aquele que era, que é e que há de vir. Pai querido, nos curvamos diante do Senhor e em obediência à Tua palavra nos confessamos diante de Ti como homens e mulheres pecadores, ó Deus. É verdade, Pai. Falhamos para contigo, para com o nosso próximo. Falhamos, ó Deus, no falar. Falhamos, ó Deus, quando devíamos falar e nos omitimos, Deus. É verdade, falhamos, Deus, individualmente, falhamos enquanto igreja. Falhamos, Deus. Mas, Pai, tem misericórdia de nós. Em Ti nós sabemos que encontramos graça e perdão para as nossas falhas confessadas. E nós nos confessamos diante de Ti. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajude a continuar caminhando, Deus, sustentados pela Tua graça e poder, cheios do Espírito Santo, perdoados, ó Deus, anunciando que Deus é bom o tempo todo e que a Sua graça e misericórdia estão disponíveis a todos aqueles que quiserem estar diante de Deus. Pai de amor, eis aqui nossas vidas, eis aqui nossos sonhos e planos, que eles possam estar alinhados com a Tua vontade, Deus, que eles possam ser construídos a partir do Teu querer, do Teu manifestar em nossas vidas, ó Deus. Pai de amor, apresentamos os nossos desafios, apresentamos os desafios do nosso país, da nossa nação, Deus, o desemprego, Deus, Pai querido, as portas fechadas, Pai santo, as grandes lutas vão se avolumando, Deus, e nós clamamos ao Todo-Poderoso, intervenha, Pai, em nosso favor, contempla a vida dos Teus filhos e filhas, Deus, e nos ajude a romper em fé, Deus, anunciando, Deus, que a Tua graça nos basta, e que, Pai, todo esse poder que o Senhor anuncia se aperfeiçoa em meio às nossas fraquezas. Pai de amor, Deus santo, toma nossas vidas em Tuas mãos e nos ajude a Te seguir, respondendo à Tua pergunta, Deus, acerca do nosso amor por Ti. Estamos convictos, ó Deus, de que o Senhor aceita o nosso amor imperfeito e deseja nos transformar dia após dia, nos santificando pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por esse tempo. Continue conosco, precisamos do Senhor. Coloco diante de Ti os Teus filhos e filhas que completaram mais um ano, os Teus filhos e filhas que estão celebrando a alegria de mais um ano de vida. Abençoe, sustente-os com a Tua graça e poder. Pai querido, coloco diante de Ti também os Teus filhos e filhas que choram a tristeza de ter alguém hospitalizado, a tristeza mesmo, Deus, do luto, de ter perdido alguém. Eu Te peço, Pai, alcance as famílias da nossa comunidade de fé que choram, Deus. Sustente-as com a Tua graça e poder, trazendo conforto que as palavras não trazem, mas que a Tua presença faz transbordar, Deus. Pai santo, Deus de amor, muito obrigado por essa escola dominical, muito obrigado por esse tempo. Aviva a Tua obra em nosso meio, Deus. Não nos deixe esmorecer. Socorre-nos depressa. É a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a tua semana, que seja uma semana de vitória. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu te desafio também a participar através do site da igreja. Coloque ali a sua opinião, fale algo acerca do impacto que a escola dominical tem tido na tua vida, no teu cotidiano, se tem fortalecido a tua vida. Vamos compartilhar com outras pessoas para que outras pessoas também sejam alcançadas, sejam cheias, sejam desafiadas
a viver uma vida mais próxima do nosso Senhor. Deus abençoe. Que você tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana cheia da presença de Deus. Deus abençoe. Boa semana. Um abraço. Até domingo que vem, se Deus nos permitir.